Hoje. Olá, boa noite. Você aqui do Instagram, seja bem-vindo. Hoje eu consegui abrir a outra live também no Facebook, está aqui ao lado. O Instagram está para cá. E muito contente porque hoje entrou. Esses dias eu tentei entrar com o meu tablet e não deu certo. Aí hoje eu resolvi ressuscitar um antigo celular aí, que eu formatei e deu certinho. A Isabela, a Amable, deixa eu ver aqui, Ana Rita. Olha aí, pessoal chegando no Instagram. Então, eu vou me apresentando para começar com a live de hoje, tá? Então, hoje eu quero falar sobre aprender com as perdas, né? Aprendendo com as perdas. E é muito interessante como cada um reage perante as perdas, né? Então, boa noite. Amora do Amor, boa noite. Tudo bem, tudo bem. E você, Amora? Bem-vindo, bem-vinda para quem está aí. Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Edi Kalsin, eu sou terapeuta holística, sou coach de emoções. Eu trabalho com pessoas há mais de 30 anos, sou verdadeiramente apaixonada pela minha profissão e eu tenho conseguido, eu acho que me realizar realmente naquilo que eu amo, que é cuidar das pessoas a nível emocional. E com isso eu desenvolvi um método que eu penso que seja pioneiro no país, que é o de sublimação emocional, né? Onde a gente pega e eu meio que transformei isso num curso, né? Onde a gente faz análise e mudança de vida com isso, né? Tendo mais felicidade, liberdade e leveza, dá muita leveza, né? Então, eu sou realmente assim, me sinto realizada em conseguir ajudar as pessoas de uma forma muito rápida, porque a gente vai direto na emoção e retira ela. Quem faz atendimentos presenciais, uma emoção é possível tirar em menos de 30 segundos. Quando é online, daí eu geralmente passo o método através de um link, né? E a pessoa anota as suas emoções e depois ouve o áudio, que daí leva de 4 a 5 minutos para sublimar uma emoção, para retirá-la de dentro dela, né? Muito obrigada. Tem gente aí que a dona do pedaço já compartilhou minha live. Muito obrigada. Você aqui do Facebook também, compartilhe a live. Pode ser para a sua página mesmo, e aqui no Instagram também. Compartilhe pelo menos com 3 amigos, né? Essa live. Aí vai ser bem bacana. Então vamos lá. Hoje então eu quero falar sobre a perda, né? Então a gente tem como aprender com a perda. É uma coisa meio interessante, né? Porque uns reagem de um jeito e outros reagem de outro jeito, né? Então, quem reage de uma forma positiva, parece que encontra uma força interna para fazer toda a mudança acontecer, né? Agora, quem age de uma forma negativa, ele muitas vezes se entrega e não consegue realizar nada. Ele para a vida. Foi o que eu falei na live anterior também, né? Para quem teve uma perda, geralmente também perdeu a força de vontade, porque é a nossa vontade que faz com que a gente realize, busque, sonhe, faz acontecer, né? Então, quando a gente simplesmente se entrega e perde a força de vontade, aí fica-se estagnado, fica separado, né? E muitos só têm vontade de ficar deitado, a vida perde sentido, não faz sentido mais para essa pessoa, né? Se pudesse, não sairia de casa, né?
Tem a sensação de que isso nunca vai passar. Eu vejo isso como muito dolorido, realmente, um processo bem pesado, difícil. E se a gente não busca uma força interna para fazer essa mudança acontecer, para que se saia desse padrão, dessa vibração e vai para outro, aí é bem complicado, bem complicado. Hoje até estou feliz que eu estou conseguindo deixar meu óculos, que eu uso normalmente, porque geralmente não consigo ler aqui, mas hoje está indo bem tranquilo, que bom. Sabe que a gente deveria estar mais preparado para as perdas. Em certas situações até se prevenir melhor, porque agora eu não estou falando só da perda de um ente querido, também estou falando. Obrigada pelos corações, muito obrigada. Mas a gente pode, por exemplo, perder um celular, e aí o que a gente perde? Aquela ferramenta com a qual a gente está todo momento com ela, né? A gente vai dormir praticamente com ela, levanta com ela, passeia com ela, compartilha com ela e de repente some. Alguém nos retira isso. Então, essa questão de nós perdermos alguma coisa e a gente não saber dar a volta, e outra que eu acabei de comentar, que é a questão do cuidado. Hoje ainda uma cliente comentou comigo quando ela chegou, ela disse que eu estava entrando no prédio, aí saiu uma pessoa do elevador e disse assim, a senhora está com o celular na mão, é melhor não tirá-lo da bolsa, porque estão roubando celulares. Então a gente pode sim ter um cuidado maior para não perder algumas coisas. Uma época eu fui roubada, levaram minha bolsa e eu tinha lá dentro tudo, inclusive título de eleitor, numa época fora de período de eleição. Aí eu tinha me programado assim, não vou mais deixar o título de eleitor dentro da minha carteira. Só que o que eu fiz? Eu estou novamente com o meu título dentro da minha carteira. Então a gente também às vezes não se prepara para, né, se for perder alguma coisa, que não se perca tudo. Porque nós não esperamos perder, né, uma amizade, um celular, perder um ônibus, perder uma pessoa, perder um animal de estimação, né? A gente não espera perder alguém por morte, por exemplo. Mas a vida está aí acontecendo e muitas vezes a gente acredita e pensa que não vai acontecer conosco. Então, uma coisa que eu procuro sempre cuidar é não deixar nada pendente, não deixar nada assim, como eu vou dizer assim, por exemplo, eu discuti com alguém, vamos só usar um exemplo. É melhor não deixar isso pendente, porque a gente nunca sabe quando que alguém pode ir e a gente não ter mais tempo para se apaziguar com ela, né? Resolver isso com ela. Eu sei que é difícil, tem situações bem delicadas, mas nem sempre a gente pode dar tanta importância para essas coisas que vão acontecendo na vida, sabe? Deixar o título do leitor em casa, vou fazer isso depois. Ser roubado é muito ruim, é verdade, porque eu não esperava, sabe? Eu fui abrir a porta para liberar uma cliente e o cara tava simplesmente com a arma em punho e ele botou a arma na minha testa e disse que queria as coisas. E eu entreguei bolsa com tudo dentro, sabe? A gente nem pensa em fazer resistência numa hora dessas, né? Olha só, o problema muitas vezes é em não aceitar a perda, né? Eu agora até vou falar um exemplo de morte, tá? Eu atendi hoje uma pessoa com 23 anos que perdeu o pai dela aos 6. E olha a reação positiva que essa menina teve perante isso.
Ela, hoje, com 23, ela já tem o seu próprio negócio. Na verdade, não um, ela já tem 2 e mais um emprego fixo, que ela está pensando em deixar para viver só com o negócio que ela montou. Olha que incrível! Além disso, eu fiquei surpresa. Ela disse assim: agora eu só não sei se ela já pagou, se ela está pagando um terreno. Então, olha a diferença. Ela olhou para a vida dela e disse assim: não tenho um pai que possa me ajudar. Eu tenho que me virar. Isso é aceitação da situação e seguir em frente, tá? E que nem eu estava citando há pouco, né? Numa perda, a gente sempre perde alguma coisa, né? Interessante, numa perda, a gente perde alguma coisa. Pode ser uma companhia, uma oportunidade, um conteúdo, se for um celular, né? Só que o problema é quando nós perdemos a nossa alma. Como que a gente sabe que houve perda de alma? É quando passa a ter um vazio muito grande no peito e parece que nada preenche. Porque a nossa alma é a nossa experiência de vida a nível emocional. Então, muitas vezes, aquela parte nossa que mais convivia ou se nutria daquela pessoa que partiu, ela muitas vezes sai fora e, entre aspas, vai como que junto com a pessoa que partiu. Então, isso aí é uma situação que quando a gente começa a sentir, muitos não sabem retornar ao processo interno, a se preencher novamente e acabar com esse vazio. Eu vi muitas pessoas já que aumentaram de peso 5, 6 vezes o tamanho normal por causa de uma perda, porque começaram a comer para preencher o vazio que se formou, né? E aí começa essa questão de dor na alma. Às vezes a pessoa está em sofrimento devido a culpas que ela passou a sentir, sabe? Culpa por aquilo que eu falei há pouco. Às vezes a gente deixa de fazer coisas pelas pessoas em vida, às vezes a gente faz coisas para alguém em vida e aí essa pessoa parte, né? Então fica isso, né? Bem marcado para a pessoa. E além da culpa, muitas vezes a pessoa também passa a ter medo do futuro, medo de como que é viver sozinha ou sozinho, né? E ela pode ter revoltas, que as revoltas baseadas na emoção da raiva, da mágoa, né? E a tristeza também muitas vezes se faz presente e ela é contínua. E uma coisa é a gente viver um período curto de tristeza e retomar a vida. Mas quando a gente se afunda na tristeza e vive isso emocionalmente, sem sair desse padrão, é um probleminha, né? A pessoa deixa de viver, a pessoa deixa de ser feliz, a leveza das coisas, ela não consegue mais acessar. E a gente precisa cuidar muito do que sente. E eu falo sempre o seguinte: quando eu descobri o método de sublimação emocional, eu disse, meu Deus, que maravilha. Por quê? Porque assim, a gente aprendeu a cuidar dos pensamentos, né? A pensar positivo, a mudar o pensamento negativo por um pensamento positivo. Aí a gente também cuida do seu dente, escova o dente. Tá entendendo? Aí alguém perguntou se está chovendo. Não, é uma fonte que eu tenho aqui do ladinho. Eu acho... Ah, não, já saiu fora. Ontem à noite eu filmei a fonte para mostrar onde que eu faço minhas lives. Eu falo muito nos meus stories sobre o meu dia a dia. Para quem me acompanhou hoje sabe que o meu dia foi bem corrido, mas bem prazeroso. Estava muito cansada, inclusive eu cheguei em casa, fui dormir um pedaço para poder aguentar a live aqui depois, tá?
E é como eu estava falando, sublimação emocional, ela vem para fazer uma higiene emocional. Porque a gente faz uma higiene mental, faz uma higiene física e o nosso emocional fica abandonado. E como método que dá para retirar as emoções, nossa, é muito rápido como tudo funciona. E eu até vou fazer umas lives, talvez domingo à noite vou fazer uma live, vou falar desse método mais especificamente para entender. Eu não tive eu não sei como é que é seu nome que tá aí, que pede assim, o que você faz quando tá com síndrome do pânico? Eu, graças a Deus, não tive síndromes, crises, né, de ansiedade nem de pânico, mas eu já ajudei muitas pessoas a saírem desse processo, tá? Eu descobri esse método, na verdade, quando eu tirei um medo mais simples do que uma crise, que eu estava desenvolvendo diariamente, ou vivendo diariamente, que era subir os lances de uma escada normal. Tipo, eu estava trabalhando num prédio de 2 andares, o último lance de degraus, quando eu subia, eu não conseguia subir sem me segurar. Minhas pernas paralisavam. E aí eu fui ler um livro do Osho chamado Emoções, e ali eu descobri como que se tira os medos de dentro de si, né? Aí eu no dia seguinte já não tive mais medo. Aí eu comecei a trabalhar outros medos que eu tinha em relação ao trânsito, todos resolvidos. E aí eu comecei a ajudar as pessoas e eu vi que dava para fazer com que as pessoas não tivessem mais esses medos dentro delas. E aí foi muito, muito fácil, muito rápido, porque assim, respondendo então ali, ele tá como sou de 2001. Agora que eu entendi, sou de 2001, eu não estava entendendo antes o que estava escrito. O que acontece para quem tem crises de pânico? Ele tem medos, né, específicos, às vezes não são mais do que 5. Então, é o medo de morrer, o medo de infartar, o medo de morrer sufocado ou sufocada. Até se você quiser, esse Sou de 2001, quiser escrever aqui quais são os seus medos, eu lhe agradeço. E daí o que a gente faz? A gente, por exemplo, no atendimento online, eu pego esses medos, faço a lista para a pessoa, escrevo à mão no papel realmente, depois eu fotografo, mando para a pessoa depois da sessão e eu mando áudio. Então ela vai retirar um medo após o outro e eu faço para quem já foi atendido por mim, tanto no presencial quanto no online, depois eu faço um acompanhamento, a pessoa pode me chamar a qualquer hora, lógico que nem sempre posso responder logo, porque quando eu atendo, eu deixo meu celular no silencioso. Mas fora disso, eu estou sempre ajudando, sempre dando feedback, estou orientando. Então, depois do atendimento, a pessoa continua tendo por uma semana essa acessibilidade. Tipo, ela pode chegar para mim a qualquer momento e trazer a questão, eu descobri mais um medo, ou eu vivi uma nova experiência, não importa o que seja, eu ajudo uma pessoa, tá bom? Então, vamos agora para falar um pouquinho dessa saída e solução dessa questão de sofrimento, né? Ontem de noite, na terça-noite, eu também falei sobre isso, né? Medo de altura. O medo de altura também é possível trabalhar. Eu, por exemplo, moro no 8º andar. Primeiramente, quando eu olhava para baixo, eu tinha muito medo. Hoje eu não tenho mais, porque eu usei o método e retirei o medo. Então, tudo fica mais leve na vida da gente, né? Então, como eu vinha falando há pouco, né, que a questão de sair desse processo que a gente se encontra depende muito da maneira que se aceita seu destino, né? Porque é um destino na vida. Medo de fracassar, isso aí, vão colocando os medos de vocês. Ali no Instagram o pessoal tá escrevendo. Oi, Paola. A Paola Kremer aí no Facebook. Bem-vinda, querida.
Então, medo de fracassar, daí dá para esmiuçar ainda. Medo de fracassar em quê? Às vezes a gente não tem medo de fracassar só em uma coisa, a gente tem medo de fracassar em mais coisas, tá? Então, assim, a maneira como a pessoa aceita o seu destino, né, juntamente com a dor, faz toda a diferença. Então, é como se olha para a vida, né? Eu tenho síndrome do pânico. Ah, olha só, Ana Rita, não sabia. Vamos conversar uma hora sobre isso, né, Ana Rita? A única coisa que nós sempre temos que cuidar é não perder quem nós somos, tá? Nós temos que cuidar muito, nós não podemos perder essa questão de quem nós somos, porque nós somos a única referência para nós mesmos. E às vezes a gente pode se abandonar por causa, inclusive, de outra pessoa. No relacionamento, a pessoa se auto-abandona, deixa de cuidar de si mesmo como ser humano e se doa completamente ao outro, né? E de certa forma, aí acontece uma perda de si mesmo. Boa noite, José. José Vidal, bem-vindo. E quem quiser colocando aí os seus medos, vamos lá, a gente pode ir conversando, tá? Quais foram, tá? E aí sempre se tem ganhos com as perdas, né? Muitas vezes a pessoa, ela aprende que apegar não é algo inteligente, apegar-se a uma outra pessoa, porque quando essa pessoa não está mais presente, aí acontece que a gente começa a sentir essa perda profundamente, tá? Então, ela aprende a ter a capacidade de decidir e ela começa a fazer sozinha uma perda. Isso acontece muitas vezes. E essa perda, como eu falei há pouco, é indiferente em que área que é. Se a pessoa quer reagir, ela vai reagir positivamente também e pode fazer uma mudança brutal na vida dela de uma forma bem positiva, né? E a pessoa muitas vezes até deixa de ser insegura quando ela tem que começar a se segurar em si mesmo. Quando ela tem uma perda muito próxima, ela pode começar a se fortalecer muito, porque ela vê que não tem outra opção, é ela com ela, né? Então isso é muito interessante, volto a afirmar, é como cada um encara, como cada um vê isso na vida, tá? E uma coisa muito importante que passa a acontecer também é a empatia que a gente passa a ter em relação ao outro. É uma compreensão maior em relação ao outro que teve uma perda, né? Quando a gente passa por uma situação dessas, a gente sabe compreender melhor ao outro, né? E então é um aprendizado pela dor, né? Porque a gente tem várias coisas assim, com as quais a gente pode aprender pelo amor, né? Pode aprender com os exemplos dos outros, pode aprender fazendo uma terapia, pode aprender lendo um livro, pode aprender de uma forma amorosa realmente, ou pela dor. E às vezes a dor é pela perda, né? E aceitar, né, e ter uma compreensão da vida é o principal segredo para que a dor natural da perda não se transforme em sofrimento contínuo e prolongado. Então, viu como é importante a aceitação e a compreensão dessa dor, sabe? Porque quando a gente consegue compreender e aceitar, a gente diminui o tempo de sofrimento, né? Aqui a Cleide colocou medo de dirigir. Eu antes falei que eu eliminei outros medos além daquele de subir escada, né? Eu não tinha em si o medo de dirigir. Ali eu me sentia bem, mas eu tinha outros medos. Era o medo de bater o carro, o medo que batessem em mim, o medo de que se eu fizesse uma curva viesse alguém na contramão e batesse em mim. Então eu tinha inúmeros medos. E eu fui retirando um a um e hoje eu não tenho mais medos. Ai, é muito bom, é libertador essa questão de não estar vivendo com medos, né? Oi, Veridiana, bem-vinda. O pessoal ali do Facebook está chegando também. Sabe que uma coisa também, ó, uma pergunta que a gente, quando é uma perda de uma pessoa, é se perguntar o seguinte:
que eu sinto que eu perdi com aquela pessoa? Eu tive uma época uma cliente que ela havia tido uma separação. Ela se separou num relacionamento que ela estava tendo. E aí ela começou num processo de essa sensação de perda e sentir falta de coisas que ela vivia com essa pessoa. E aí eu fui ver quais eram as coisas. Uma delas era viajar. Ou seja, é algo que dá para fazer sozinho. Ou sozinha, né? Não há necessidade de tu ter um companheiro, uma companheira para viajar. Dá para viajar sozinho, né? E, sabe, ela tinha mais coisas que ela sentia falta dele. E, na verdade, não era tanto a falta dele. Era a falta do que ele participava na vida dela. E aí ela conseguiu descobrir que ela conseguia fazer todas essas coisas sozinha. Ela se tornou uma mulher muito mais feliz, muito mais realizada. Então, eu quero convidar você a uma reflexão se o seu caso foi de alguma perda em algum nível, né? O que conseguiu aprender com isso? Olhe para si mesmo e se pergunte como que eu reagi, como que eu estou reagindo em relação a isso, tá? E sabe que se a gente não souber olhar para si mesmo e se analisar e se sentir, é muito delicada a coisa, porque a pessoa já está bem distante de si mesma, né? E vamos começar a olhar mais a si, cuidar mais de si, cuidar do que pensa, cuidar de como que lida com os outros, como que lida com a vida, né? Porque a vida não é muito longa, então nós temos que cuidar bastante para que nós cuidemos cada vez mais de nós. E eu quero muito, muito que você cuide de você, tá? Então, esse é o conteúdo, né, que eu vim trazer hoje. Eu me lembrei de uma história de uma cliente que ela cuidava muito da mãe dela, bem próxima, assim. Ela cuidava, ficava sempre em casa. E ela tinha um marido que viajava. Essa minha cliente tinha um marido que viajava. Eles eram um casal muito bacana. E ele sempre dizia, mas vem viajar comigo uma vez, né, de novo, depois. Tua mãe, ela vai estar cuidada, porque ela tinha uma outra pessoa que ficasse com a mãe. E, infelizmente, naquela viagem, a mãe dela faleceu. E aí, ela teve muita culpa. Ela sentia muita culpa. Ela não conseguia conviver com a culpa. Então, fazê-la entender que nada é por acaso, que provavelmente para a partida dela ser mais tranquila, porque as duas eram muito unidas. Então, para ser mais tranquila, a vida decidiu que ela se afastasse um pouco da mãe. E a gente trabalhou também a culpa que ela estava sentindo, né? E ela conseguiu retomar a vida dela numa felicidade muito grande, com uma naturalidade. Apesar da perda da mãe, ela não perdeu o sentido de vida, né? Então, é isso aí. Olha, mingau de chocolate. Que bom que você gostou da live. Então, eu vou me despedindo, tá bom? Então, ó, deixo um beijo pra você. Ô, Tony Ademo, como que você tá, Tony? Você entra e eu estou saindo. Estou me despedindo. Tudo bem com você? Eu acho que o Tony tá morando, acho que, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Ele é meu mentor, de certa forma, foi meu mestre de oratória. Eu fiz 2 cursos de dicção e oratória com ele. E agradeço muito, ele me ajudou muito. Então, um super abraço para você, Tony. Você tem um lugar muito especial na minha jornada de vida, porque eu aprendi muito, 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 muito com você. Tá bom? Então, eu vou me despedindo. Vou saindo já aqui do Facebook.
Tchau, tchau, pessoal. Vamos concluir aqui. Tá encerrando o vídeo. E vou encerrando também. Deixa eu só aqui compartilhar com o público. Ok. Beleza. Feito.